Dividendos. No vídeo de hoje vamos falar sobre 3 ações que anunciaram dividendos recentemente. Ainda não falamos sobre elas aqui no canal, vamos falar das datas, valores e a importância que eles têm em uma carteira de longo prazo, pois no início parece que os dividendos não fazem efeito, mas com o passar do tempo eles vão ganhando um grande volume na nossa carteira. E não é à toa que, se a gente olhar a nossa carteira aqui do canal, rentabilidade, ações 13,93%, fundos imobiliários 1,44%. E quando a gente utiliza os dividendos, como eu sempre estou falando da importância deles, fica evidente que a nossa carteira está com uma força muito grande quando a gente considera os dividendos. Ações 18,91%, fundos imobiliários 5,62%. Rentabilidade a gente não fica olhando no curto prazo, não nos preocupamos com isso. E o que eu quero te mostrar é a importância de você considerar os rendimentos na sua carteira de longo prazo, pois muita gente fica olhando somente o seu preço de compra e o valor atual na corretora. E os dividendos fazem parte do seu retorno de longo prazo e por isso é importante que você os considere na sua carteira. E o primeiro anúncio do vídeo de hoje será o da Copasa, CSMG3, um valor bruto de 33 centavos, pois se trata de um anúncio de juros sobre capital próprio e nele existe a incidência de 15% de imposto de renda que é retido na fonte. E de acordo com esse valor bruto, na cotação atual que eu gravo esse vídeo, corresponde a um yield bruto de 1,67%. Data com é o dia 21/6 e o pagamento irá ocorrer em até 60 dias. Copasa, que se tornou um refúgio para aqueles investidores que não gostam da política de pagamento de dividendos da Sanepar. É outra empresa do setor de saneamento básico que vem chamado a atenção de diversos investidores devido à sua política de pagamento trimestral. E mesmo acumulando uma valorização de 80,42% nos últimos 12 meses, a Copasa se encontra com um dividend yield de 6,41%. Mesmo subindo 80%, ela ainda se encontra com múltiplos de valuation bem atrativos, como um PL de 7,55. PL nos indica que caso o lucro passado da empresa venha permanecer nos mesmos patamares atuais e ela venha distribuir 100% do seu lucro em cerca de 7,5 anos, a gente teria 100% do nosso capital investido retornado através dos lucros da empresa. Hoje um PL de 7,55, muitos investidores consideram como um PL esticado, porém não, ele está abaixo do que a gente considera o ideal, que é o mínimo de 15, segundo Benjamin Graham, o autor do livro O Investidor Inteligente. O ideal é que esse indicador seja menor do que 15. Para chegarmos a esse indicador, basicamente pegamos o preço atual da ação, o lucro que ela obteve nos últimos 12 meses, a gente pega esse lucro e divide pela quantidade de ações que ela possui em circulação, aí chegaremos a esse PL de 7,55. E hoje ela se encontra com um ágio frente ao seu patrimônio. Basicamente, ela está 3% mais cara do que ela vale no papel. Era uma empresa que ficava totalmente fora do radar dos investidores e ela acabou chamando atenção com o dividendo não recorrente que ocorreu lá no ano de 2020, que ela chegou a operar com um dividend yield de 17,01%. A segunda empresa também anunciou um juro sobre capital próprio, MTSA3, um valor de 60 centavos bruto, de acordo com a cotação atual representa um yield de 0,81%. Já sua ação preferencial irá pagar um valor de 66 centavos, um yield bruto de 2,35%. Para ter direito a esse JCP, a data com é o dia 23/6, ou seja, quem comprar as ações até o dia 23 e dormir com elas na carteira, garante o direito a esse pagamento que irá ocorrer no dia 11/11 de 2023. A Metisa, que falamos dela recentemente aqui no canal, pois assim como a Copasa, a empresa ficou um longo período de tempo apagada, voltou a pagar bons dividendos e não é à toa que falamos diversas vezes sobre esse ativo aqui no canal. Hoje a Metisa acumula uma valorização de 16,67%, se encontra com indicadores de valuation bem atrativos, como um PL de 3,94, indicando que, se a gente analisar somente múltiplos de valuation, como PL e PVP, é uma empresa que está bem descontada. PVP 0,93, indicando que o ativo está 7% mais barata do que ela vale no papel e, além disso, um dividend yield de 6,88%. E quando analisamos dividend yield, fica evidente que, assim como a Copasa, o ativo ficou um longo período de tempo apagado, pagou bons dividendos no passado. A partir de 2018, esse dividend yield apresentou uma queda bem expressiva, seguido de uma boa recuperação.
yield crescente de 2021 até o momento atual, porém a empresa se encontra bem abaixo da média que a gente considera o ideal, que é o dividend yield mínimo de 6%. O setor de varejo é conhecido por não ter boas pagadoras de dividendos, com algumas exceções, como é o caso da CGRA3, que anunciou um valor bruto de R$ 1,42 de JCP, um yield bruto de 4,97%. Por pouco não tivemos mega dividendos. CGRA4, o valor de R$ 1,42 representa um yield de 4,88%. A data com é o dia 22/6. A parte ruim é que o pagamento ainda não foi definido. Posteriormente será convocado uma AGO e aí sim eles irão definir a data do pagamento desse juros sobre capital próprio, que, como eu citei, existe a incidência de 15% de imposto de renda que é retido na fonte e esse é o valor bruto. Com raras exceções, a gente encontra boas pagadoras de dividendos no setor de varejo. Hoje o dividend yield da Graziotin é de 6,11%, PEV 5,25%, PVP atual 0,66%, um grande desconto frente ao seu valor patrimonial de aproximadamente 44%. Se a gente analisar dividend yield, não é aquela maravilha, porém está bem acima da média do setor. Setor que, como eu citei anteriormente, não é conhecido por ter boas pagadoras de dividendos e a Graziotin, mesmo pertencendo a esse setor, hoje se encontra com um dividend yield bem sólido, um dividend yield que não apresentou uma grande volatilidade se a gente analisar um período longo. Notem que ela vinha operando entre 5%, chegou a 8% em 2015, 2022 pagou um bom dividend yield de 9,71%, hoje 6,11%, e a empresa se encontra próximo ao que a gente considera o ideal, que é o mínimo de 6%. E esse histórico de dividend yield da Graziotin me surpreendeu, um yield de 5,5%, próximo ao que a gente considera o ideal. Vamos analisar os valores que a empresa pagou nesses últimos anos. Notem que é uma escadinha, mesmo estando em um setor complicadíssimo, de margens apertadas, a Graziotin vem pagando dividendos crescentes ao longo do tempo. 2013 ela pagou 50 centavos por ação e notem esse bom crescimento, chegando a mais de R$ 2,50 no ano de 2022, um histórico sólido, consistente e muito surpreendente da Graziotin, uma empresa que se destacou no quesito dividendos dentro desse setor que não é conhecido por ter boas pagadoras de dividendos, com raras exceções, como é o caso da Graziotin. Sem dúvidas, a Graziotin gerou muito valor ao acionista no longo prazo. Se a gente alongar esse gráfico para um período de 10 anos, as ações saíram de aproximadamente 10 para R$ 29,20 no momento atual. Não se esqueça que esse vídeo é apenas educativo e informativo, não se trata de recomendação de compra ou venda. Um abraço a todos e bons investimentos.